Lucas 24, 49. Vamos ler juntos, então? E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu tenho o poder de Deus. Vamos recitar juntos? Eu tenho o poder de Deus. Mais uma vez, eu tenho o poder de Deus. Quando esse assunto vem à tona, e ele passa a ser ventilado, objeto de conversas, geralmente as pessoas, elas vinculam poder e até buscam encontrar uma experiência de poder. Geralmente as pessoas estão pensando em modificar situações. As situações, elas vão se perpetuando e elas, então, precisando ser modificadas, carecem da presença de um tipo de poder. Da mesma forma, também, quando se quer alterar decisões. Você tomou uma decisão, os desdobramentos dessa decisão caminharam uma determinada direção, e você, como que ansiosamente, fica necessitando experimentar um tipo de poder para que as decisões possam ser revertidas. E ainda, quando se fala em poder, as pessoas normalmente até pensam, e existem essas pessoas, pensam em controle, inclusive de indivíduos, controle dos outros. Não estou me referindo a nenhuma esposa aqui que quer controlar o marido, nem estou me referindo a nenhum marido que quer controlar a esposa, mas nessa situação de frustração, de impotência, a pessoa até sonha com essa ideia de poder. Se eu tivesse o poder de controlar você, se eu tivesse o poder de controlar esses indivíduos. Eu estou falando que não estou me referindo a marido e a mulher, porque também não estou me referindo a pastor, nem estou me referindo a diácono, nem estou me referindo a nenhum membro da igreja que queira controlar os outros. Mas existe esta realidade. De tal modo que esse desejo é tão grande ele se torna, que até livros com títulos voltados nessa direção existem, disponibilizados para as pessoas que querem ter tipos de poder. E é muito interessante você passar numa livraria e começar a visualizar esses livros e considerar os títulos sugestivos que eles têm nessa perspectiva. Por exemplo, o poder mágico da mente, o poder do pensamento positivo, o segundo círculo do poder, descubra e utilize o seu poder interior, o poder do subconsciente, além do poder dos pêndulos, o poder dos cristais. Estes livros não existiriam e nem alcançariam a vendagem que alcançam se as pessoas não tivessem esse interesse. Se essa necessidade de poder não existisse na alma, se essa busca do poder não fizesse parte da história humana, esses livros não seriam publicados, e se publicados fossem, eles ficariam nas prateleiras. Então, os livros, e nessa variedade de títulos, reflete exatamente a busca por poder, o desejo de experimentar um tipo de poder. E alguns desejam tanto o poder que chegam a ficar doentes. Sim, chegam a ficar enfermos na busca desse poder, no desejo de serem poderosas. Um determinado psiquiatra descobriu o que ele chamou de neurose de poder. Quando ele usa esse termo, cunha essa expressão técnica na sua área médica,
neurose de poder, ele está falando que o poder buscado de uma determinada forma acaba levando as pessoas a ficarem doentes. Ficarem muito doentes a ponto de até necessitarem de tratamento medicamentoso e, inclusive, até mesmo de internação psiquiátrica. E ele, então, descreveu algumas situações peculiares que caracterizam esse quadro psiquiátrico de neurose de poder. E essa neurose de poder gera sintomas. Esses sintomas em seus pacientes decorrentes de insatisfação e de conflitos interiores e sociais. Considerando essa realidade, e as duas, tanto a da existência da busca do poder, como dos efeitos negativos, se você começa a admitir que realmente gostaria de viver um tipo de experiência de poder mais positivamente, e aí nós vamos abrir nosso coração e vamos ser também realistas, autênticos e verdadeiros, sejamos nós indivíduos simples, sejamos quem quer que venhamos a ser, mas de alguma forma isso mexe conosco, nós gostaríamos de ter um tipo de poder. A Bíblia está falando sobre esse assunto e recomenda, então, a experiência do poder espiritual de Deus. Nesse sentido, a expectativa humana será atendida, mas será atendida da maneira correta. E assim como existe a sabedoria, lembrada por Tiago, que é humana, mas também a sabedoria de Deus, existe o poder que é humano e existe o poder que vem do alto. As pessoas que desejam viver um tipo de experiência nessa perspectiva, têm à sua disposição essa recomendação, que inclusive é feita pelo próprio Jesus Cristo. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, você admite que existe variados tipos de poder, mas você faz uma escolha, você faz uma opção. Ou seja, se eu vou ter e quero ter algum tipo de poder, que seja o poder do alto, que seja o poder de Deus, que seja o poder que vem de cima, e não qualquer outro tipo de poder que exista sobre a face da terra. E exatamente porque todos os outros tipos de manifestação de poder acabam gerando prejuízos, acabam tendo consequências as mais desagradáveis, acaba tendo resultados que não são os melhores resultados, e o pior ainda, não se ajustam com a proposta da vida cristã. É só você parar e pensar em determinadas pessoas e você perceber que essas pessoas têm um tipo de poder. Mas quando o poder dessas pessoas está em ação, esse poder não se ajusta com a proposta bíblica de vida cristã, é uma dissonância. Diríamos, em algumas situações, é um absurdo. Não tem nada a ver a realidade cristã com a maneira dessa pessoa exercer o poder que ela está exercendo. E isso exatamente porque não é um poder espiritual, não é um poder que vem dos altos, não é o poder que vem dos céus, não é esse poder referido por Jesus Cristo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder referido por Jesus, o poder espiritual, o poder do alto, o poder de cima, o poder de Deus, ele é ajustado com a vida cristã, e diríamos até bem melhor, é Ele quem dá condições de se viver a vida cristã. É uma utopia alguém pretender a vida cristã
sem esse poder espiritual, está fadado ao fracasso. Está fadado a uma vida de altos e baixos, sobe e desce. As pessoas não vão, de fato, viver uma vida cristã se não usufruírem em sua plenitude do poder de Deus. É o poder de Deus que viabiliza a vida cristã. Não apenas é uma bênção, mas é o que torna possível o de fato ser crente em Jesus Cristo, na plenitude, sem frustração, sem desencanto, sem decepção, mas de fato vivendo uma experiência cristã proposta por Jesus Cristo, não como um mito, mas como uma realidade do dia a dia. Isso só acontece através do poder do alto. Por isso, inclusive, que Jesus Cristo orienta-os a que eles não se atrevam a enveredar por qualquer caminho, sem que do alto sejam revestidos. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos, porque senão a vida de vocês será um fracasso. Vocês não vão conseguir chegar a lugar algum. Vocês não vão conseguir alcançar vitórias em nenhuma batalha. Então, usufruam do poder de Deus para que possam viver as bênçãos de Deus prometidas. E esse poder espiritual é uma bênção, em primeiro lugar, porque é um poder dado por Jesus Cristo, ou um poder dado por Deus através de Jesus Cristo, ou um poder prometido por Jesus Cristo, vindo de Deus e experimentado através da plenitude do Espírito Santo. Por isso ele é um poder abençoado. Primeiro, Jesus deu aos 12, lembram? Antes dos 12 saírem, antes dos 12 se meterem em qualquer empreitada, antes dos 12 viverem quaisquer tipo de situações que estariam vivendo, Jesus escolhe-os e Jesus então lhes proporciona essa experiência de serem revestidos do poder. E Lucas, quem descreve essa situação, Marcos, que descreve essa situação, subiu ao monte, chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Nomeou 12 para que estivessem com ele, os mandou a pregar e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. E Mateus esclarece, deu-lhes exousia e dínamos. Em português, deu-lhes poder e autoridade. Não se limitou aos 12. Quando ele chama os 70 ou 72 em outras versões, e os encaminha numa nova empreitada, numa nova tarefa, está lhes propondo a vida cristã na plenitude. Da mesma forma, ele também entende que os 70 ou 72 precisam desse poder. E aí o evangelista Lucas comenta dessa forma a experiência deles, quando diz, no verso de número 17, voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair dos céus, eis que vos dou poder. Eis que eu vos dou poder. E anos mais tarde, já orientando as igrejas cristãs que vão se formando, e aí ele vai falar na variedade dos crentes que vão compondo essas igrejas, não está limitado agora aos 12, nem aos 70 ou 72, o leque se abre, e aí ele se dirige aos membros das igrejas que vão se formando, e falando a respeito da distribuição dos dons, ele menciona exatamente para a distribuição dos dons, para o exercício dos dons, ele menciona o poder que Deus dá aos membros das igrejas. Ele diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é mesmo, há diversidade de ministérios, o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, há diversidade de poderes, mas o Espírito, o mesmo Deus que opera tudo
em todos. Então, quando você faz a leitura bíblica e expande essa leitura bíblica, inevitavelmente você vai cada vez mais concluindo a importância de viver a experiência do poder de Deus como bênção que foi prometida e dada por Deus e que é experimentada através do Espírito Santo de Deus em seus múltiplos dons. Agora, em segundo lugar, esse poder espiritual, esse poder de Deus, esse poder do alto, ele é uma bênção por causa dos seus objetivos para com terceiros. É muito importante que você pense e perceba dessa maneira. A bênção do poder de Deus em você é para que terceiros sejam alcançados pela graça e pelo amor de Deus. Com isso, eu estou admitindo que, ao usufruir do poder de Deus, você tem benefícios pessoais, inegavelmente. Não há como você falar em receber o poder de Deus, experimentá-lo, e você mesmo não ser beneficiado. De tal forma que, através do poder de Deus, e vamos deixar isso muito bem claro, mas esse não é o objetivo, através do poder de Deus, você pode viver a experiência de realizar sonhos, ver adversidades serem superadas, lutas, experimentando vitórias, problemas sendo resolvidos. Sim, uma vez que você está usufruindo do poder de Deus, você vai, em primeiro lugar, e até mesmo para falar de cadeira, como quem experimentou, como quem é verdade, eu mesmo experimentei. Eu mesmo sei, eu não estou ensinando uma teoria, eu não estou pregando uma ideia, eu não estou discursando sobre um tema, isso é a realidade da minha vida. Aí você, experimentando o poder de Deus, você passa a ter condições de compartilhar isso com as pessoas. Agora, o objetivo é alcançar as pessoas, é beneficiar as pessoas, é ver as pessoas envolvidas pela graça e pelo amor de Deus, através do poder de Deus. Esse poder de Deus que passa a estar presente na sua vida, ainda que ele proporcione controle, sim, mas aí a Bíblia é muito clara, é controle de si mesmo, domínio próprio, não é para controlar os outros, mas para que os outros sejam abençoados. E como é que os outros abençoados serão? Os outros serão abençoados quando eles puderem, através do poder de Deus em você, em mim, em nós, eles puderem experimentar consolação nas horas de dificuldades, alívio e descanso nas horas difíceis, paz e alegria, confiança, esperança, compaixão. Você então se torna, e essa é a proposta de Deus, você se torna um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para beneficiar outras pessoas. É um estilo de vida altruísta. Ainda que você, em primeiro lugar, usufrua dos benefícios pessoalmente falando. E esses benefícios que vão chegando a outras pessoas, pretende ajudá-las, socorrê-las, fortalecê-las, alertá-las, confortá-las, como já disse anteriormente, libertá-las, proporcionar a essas pessoas oprimidas que elas tenham uma nova vida, orientar as pessoas que estão sem direção a seguirem. E essas pessoas, outras, terceiros na sua existência, com o usufruto de sua parte do poder de Deus, do poder do alto, você vai dando a essas pessoas condições das pessoas experimentarem vitórias nas lutas.
e você vai vendo o seu círculo de relacionamento sendo alcançado através da sua influência pessoal, com a manifestação desse poder do alto, esse poder que vem de cima, esse poder prometido por Jesus Cristo, quando ele diz aos seus discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E como é que nós, uma vez crentes, membros de uma igreja, podemos vivenciar, experimentar, usufruir, praticar esse poder de Deus na nossa própria vida, mas principalmente na vida de outrem? É só você lembrar de algumas ideias que foram deixadas muito claramente por Jesus Cristo. Nesse texto, por exemplo, ele está dizendo: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, primeira ideia de Jesus: não faça nada, não se meta em área nenhuma, não se envolva em qualquer situação, sem que primeiro você não tenha consciência do poder de Deus na sua vida. É isso que ele quer dizer: fique até que. Segundo, nos outro texto, vocês receberão poder através do Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus veio. A promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Essa promessa de Lucas é realizada em Atos 2. O Espírito Santo de Deus passa a habitar entre nós. Então você não vai ficar em Lucas. Porque se você for ficar em Lucas, você vai seguir algumas correntes doutrinárias por aí afora, que existem de outras igrejas, você vai ficar esperando o Espírito Santo para te dar poder, quando Jesus Cristo e a Bíblia já afirmou que o Espírito Santo já veio, já está entre nós. Ele já é uma realidade, ele já é uma promessa cumprida do Pai. E agora as pessoas podem viver essa relação com o Espírito Santo, que é uma pessoa, não é uma força, não é uma energia, não é um poder, é uma pessoa que dá os dons, e os dons são dados através do poder, esse poder do alto, esse poder de cima, esse poder que é o poder espiritual ou o poder do Espírito Santo. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então, o poder é do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Significa, para ficar um pouquinho mais claro, significa que esse poder espiritual, esse poder de Deus, esse poder prometido, esse poder do alto, ele não é obtido por dinheiro. Não é porque uma pessoa rica que ela passa a usufruir de um privilégio espiritual. Esse foi o engano de Simeão, quando ele ofereceu dinheiro aos apóstolos, ao ver que os apóstolos tinham esse poder, João e Tiago, que foram ali em Samaria ou Samaria. Esse poder não resulta, daí a importância de não ler aqueles livros, porque aqueles livros vão apontar diferentes formas de poder, e aí são formas humanas de poder. E assim como a sabedoria do alto é divina, é espiritual, mas a sabedoria do mundo é diabólica, é carnal, as outras expressões de poder são humanas, são carnais, se tornam até diabólicas. Essa manifestação do poder de Deus, ela não é dada por tradição, porque você vive uma determinada experiência do mesmo modo, da mesma maneira. Aliás, você pode estar enganado, já está fora do caminho há muito tempo e pensa que já ainda está no caminho por força da tradição. Isso é muito perigoso. Quando nós temos a palavra tradição na Bíblia, nós temos a tradição dos apóstolos. Não é a tradição, porque, aliás, a tradição fez os fariseus incorrerem em erros graves e serem denunciados por Jesus,
pela incapacidade e insensibilidade de perceberem o que estava acontecendo diante dos seus olhos, por estarem arraigados a uma tradição. É a tradição dos apóstolos, sim, não as outras formas de tradição. É um poder que não vem por méritos pessoais. Aliás, se alguém tiver méritos, e espero que tenham, será por exercerem o poder de Deus e serem vistos com méritos, porque o poder de Deus está em vocês. E não passarem a ter o poder de Deus com arrogância, com atrevimento, com a petulância de se acharem merecedores desse poder. Esse poder dos altos, ele não é resultado de esforço. E vamos nos esforçar. Eu gosto muito da palavra esforço no Velho Testamento. Adoro. Mas eu estou no Velho Testamento, e no Velho Testamento, se o cara não se esforçasse, ele não ia chegar a lugar nenhum mesmo, não. Gosto também aplicada no Novo Testamento em algumas situações, porque no Novo Testamento, se você não se esforçar, você realmente não vai usufruir de determinados benefícios. Mas em termos espirituais, não é resultado de esforço. Você não vai se esforçar para ter o poder do alto. Ele é concedido a você como uma dádiva que vem junto com o Espírito Santo a partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus. O poder está no Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está em você. Se o poder está no Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, qual é a consequência disso natural? Você tem o poder de Deus. Ele está em você. Ele é propriedade, ele faz parte da sua experiência chamada experiência cristã, através da presença do Espírito Santo. Não é por nome de família na igreja. Eu, particularmente, acho muito importante essas famílias importantes na igreja. Elas são bênção. Mas, sinceramente falando, não é porque uma família é importante na igreja que ela tem o poder espiritual, não. Poder espiritual é, como diz nessa locução adjetiva, poder espiritual, é poder do Espírito. Não é da importância que uma família tenha na história de uma igreja. É exclusivamente decorrente da presença do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, que, aliás, se tornando importante assim, é uma bênção, porque é uma família importante, mas é uma família espiritual. Então, não é uma família que abusa da importância que tem na igreja para dar na igreja determinadas direções, estabelecer determinados critérios, vetar determinadas ações. Aliás, se faz isso, tem poder. Mas não é poder do alto, não é poder do cima, não é poder do céu, não é poder do Espírito, não é poder de Deus. Esse poder espiritual, ele também não é por qualquer artifício humano. E aí existem, daí os livros serem publicados, até ensinando artifícios humanos para se vivenciar determinadas experiências de poder e serem vistos como pessoas poderosas. Como é que se experimenta esse poder de Deus que já está em nós, porque o Espírito Santo de Deus já habita em mim? Amém? Você tem certeza disso? Então, se o Espírito de Deus habita em você, lembra da pergunta de Paulo aos cristãos de Éfeso, aos crentes de Éfeso: recebestes o Espírito quando crestes? Doutrina é essa. Recebemos o Espírito quando cremos. Então, o Espírito Santo de Deus está presente na nossa vida através da presença do Espírito Santo de Deus. Como é que eu, de fato, vivencio isso? Primeiro, de duas atitudes. Crer. Você precisa crer que tem o Espírito de Deus e crer que tem o poder de Deus. Eu
tenho o poder de Deus. Daí o tema desta manhã, que já está chegando ao final. Eu tenho o poder de Deus. Você precisa acreditar nisso. Como tudo na vida cristã é resultado da fé. E o que não é de fé, diz a Bíblia que é pecado. Então você não apenas crê que vai para o céu, você não apenas crê que os seus pecados estão perdoados, você também crê que tem o poder de Deus. Eu creio que eu tenho o poder de Deus. E aí você começa a repetir isso até acreditar mesmo. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Existe um pregador que se tornou famoso nos Estados Unidos e ele didaticamente ensinava, ele publicou uma série de livrinhos, sermões, Bill Bright. Ele ensinou um conceito que eu guardei na memória, nunca mais esqueci, apliquei na minha vida toda depois que li a primeira vez. Aliás, eu o ouvi pregando em São Paulo, fui a São Paulo para vê-lo pregando, Dr. Bill Bright. E ele diz, um conceito nunca é suficientemente aprendido e incorporado à personalidade se ele não for repetido pelo menos 10 vezes. E repetido em voz alta. Lembra quando você era criança que você aprendia as coisas repetindo? Aí você ficava com o livro andando na mão assim. Pedro Álvares Cabral foi quem descobriu o Brasil. Pedro Álvares Cabral foi quem descobriu o Brasil. Aí você andava para um lado e para o outro. Você memorizava aquilo. Não era uma memorização. Hoje, em nome da famosa rejeição à decoreba, se pergunta quem descobriu o Brasil? Cristóvão Colombo. O Brasil vai entre 63 nações, vai para 56º lugar na capacidade de leitura e de interpretação de texto. Porque em nome da famosa rejeição à decoreba, se anula a importância da memorização. De tal maneira que quando o professor perguntava quem descobriu o Brasil, o aluno respondia Pedro Álvares Cabral. O professor perguntava, você tem certeza? O que o aluno respondia? Sim, eu tenho certeza, foi incorporado à minha personalidade, eu tenho convicção, eu acredito nisso. Então, alguns conceitos ainda não fazem parte da nossa vida, eles são meros temas de sermões, eles não são incorporados à nossa personalidade, porque nós não os memorizamos, nós não recitamos, como esse, por exemplo. Eu tenho o poder de Deus. Aí você diz uma vez, diz 2, diz 3, diz 4, diz 5, até acreditar. Aí você passa a ser salvo pela fé, você passa a ter o perdão dos pecados pela fé, você passa a experimentar a cura de doenças pela fé, você recebe muitas outras bênçãos pela fé, porque tudo que não é de fé é pecado, e você passa também a crer que tem o poder de Deus pela fé. Eu tenho o poder de Deus. Vamos dizer juntos pelo menos 2 vezes? Eu tenho o poder de Deus. Agora pare e pensa, feche os olhos e diz isso acreditando. Eu tenho o poder de Deus. Eu tenho. Segunda atitude. Permita que esse poder flua. Permita. Rompa com os paradigmas, com aqueles comportamentos que são assim como que controlados ou viciados e que atrapalham o fluir do poder de Deus. Não vou fazer isso não. Não vou fazer aquilo não, vou pagar mico. E aí começa uma série de restrições, começa uma série de bloqueios que atrapalham a primeira parte, a primeira atitude. Qual foi a primeira atitude? Eu creio que tenho o poder de Deus. Se eu tenho o poder de Deus,
eu vou permitir que esse poder flua. E o que quer que Deus esteja me orientando a fazer, eu vou fazer. Ah, a irmã poderia, por favor, levar esse bilhetinho lá para o pastor, que ele precisa comunicar isso lá agora, antes do culto acabar. Eu tenho vergonha. Isso é a coisa mais simples, mais comum, mais banal. Agora você multiplica isso por 10, aplicado em N situações, que as pessoas bloqueiam, impedem, apresentam restrições. Ah, tem o vício, por exemplo, da Gabriela. Vocês sabem qual é o vício da Gabriela? Bloqueia o poder de Deus. Atrapalha o fluir da ação de Deus. Como é que é o vício da Gabriela? Alguém pode me ajudar a lembrar direito? Eu nasci assim, eu sou assim, e eu vou morrer assim. Isso atrapalha o fluir do poder de Deus. Deus tem novidades. Ah, mas eu sempre fui assim, eu nasci assim. É a síndrome da Gabriela. E, olha, eu vou parar por aqui, porque o horário são 11h05, eu deveria terminar no meu coração às 11 horas, e eu penso que o Espírito Santo de Deus já falou suficiente e claramente ao seu coração, para que você, então, permita que o Espírito Santo de Deus flua no seu coração, em N situações. Aquela propaganda, né, eu já referi agora, mas vou detalhar, mas aquela propaganda da televisão, dos tubos tigre, quantos males fez a crentes em Jesus Cristo. Pô, tubo tigre, vá lá, eu nem entro no mérito, não, né? Você vai comprar o tubo tigre, né? Aí aparece o vendedor para vender o... Não, o tubo tigre não tem, não. Então o senhor leva esse aqui mesmo serve. Presta atenção na propaganda. Esse mesmo serve, esse aqui serve, essa porcaria serve. Aí o sujeito leva para casa, o que acontece? Vaza. Aí aparece um bico no ombro dele. Isso fez mal aos crentes que passaram a pensar que ações cristãs são pagar mico. E ações cristãs são as mais nobres ações, as de maiores qualidades. E ninguém paga mico sendo crente em Jesus Cristo, ninguém paga mico agindo em nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus Cristo, tendo ações públicas. Minha filha uma vez estava distribuindo, foi nos visitar lá na cidade, estava distribuindo folhetos na praça pública. Quando ela estava distribuindo folhetos, ela ouviu uma moça dizer: "Ih, você está pagando esse mico?" Ó, pago mico, pago papagaio, pago canário, pago jacaré, pago o que quiser de pagar, porque o que eu estou fazendo é nobre aos olhos de Deus, é para a honra e glória de Jesus Cristo, e você fica com folheto evangelístico. Não é qualquer porcaria, imitação de cano-tigre, não. Vida cristã é a mais nobre experiência que possa existir na face da terra. E se você não permite que o Espírito Santo de Deus flua, você só vai ficar na primeira parte. Recita 10 vezes, acredita, mas na hora de colocar em prática, nada acontece, por causa dos bloqueios, das resistências. E aí você acaba não cantando direito o hino que nós vamos cantar agora, que é o 422. Acaba não cantando direito. E como é que é o hino 422? Para cantar direito, como é que ele é? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus. Amém? Vamos ficar de pé para nós cantarmos, para melhor expressividade.